paz, queridos! Tudo bem? Olá, boa noite. Nós vamos juntos aqui passar alguns momentos meditando na palavra do Senhor, e o nosso desejo é que, assim como Deus falou conosco nessa palavra, possa falar com cada um dos nossos irmãos também. Estamos aqui com muitas saudades da nossa igreja, e já temos ela como nossa igreja, então isso é bem legal, né? É bem legal. Temos participado dos cultos de uma maneira assim, bem envolvidos aos domingos, e também nas outras ministrações que temos assistido, e isso tem sido ótimo. Estamos participando ali da classe de integração juntamente com o Regis, que está ali com maior amor e total dedicação, juntamente com os outros irmãos que estão chegando na igreja. E eu tenho certeza que isso tem sido bênção para a gente, para a nossa família, né, de uma maneira especial. Eu acredito que há de ser bênção para todos nós. E aí, no caso, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E o tema da nossa reflexão aqui vai ser o caminho do Senhor no deserto. E eu vou pedir à minha esposa para ela estar lendo o texto de Deuteronômio, capítulo de número 8, dos versículos de 1 a 6, para meditarmos nesse texto sagrado. Pode ler. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, como juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastarão, e os seus pés não incharão durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor. Amém. Esse texto é um texto bem interessante, onde o Senhor fala sobre a disciplina que eles deveriam ter ao caminho de uma boa terra. Nós sabemos pelo contexto bíblico que eles estão no deserto, sendo guiados pelo Senhor através de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, e isso em direção a Canaã, né? Que no caso seria a terra dos cananeus, que foi prometida pelo Senhor a Abraão, quando o Senhor fez com este uma aliança. E quando o Senhor apareceu a Abraão, ele disse que dentro de 430 anos haveriam de começar o cumprimento da sua palavra, da sua promessa, e que após esses 430 anos o Senhor os visitaria aonde eles estariam presos, porque o Senhor havia também profetizado que a geração de Abraão haveria de permanecer em cativeiro no Egito, e não tão explicitamente, mas o Senhor falou que os visitaria após esse tempo e os levaria para a terra que eles haveriam de habitar. E a gente viu que a promessa do Senhor teve um tempo muito grande de cumprimento. Abraão não viu essa promessa se cumprindo, mas ele creu no Senhor, e a Bíblia diz que por ele haver crido, isso lhe foi imputado por justiça. E mesmo a promessa tendo sido feita cerca de 430 anos antes do seu cumprimento de libertação, todos os patriarcas, os filhos de Abraão, Isaac, depois ali Jacó, depois os seus 12 filhos,
eles viveram em perspectiva dessa promessa do livramento do Senhor, de que o Senhor os visitaria e os levaria para a terra prometida. Engraçado que quando o Senhor prometeu que eles haveriam de ficar cativos, há um entendimento de que eles ficaram no cativeiro do Egito cerca de 400 anos, e esse entendimento ele não tem esse embasamento bíblico, uma vez que a gente sabe que entre a promessa do Senhor e a chegada de Isaac, de José, juntamente com seus irmãos, ali o seu pai Jacó, não mais Isaac, mas ali agora Jacó, que tinha sido seu nome mudado para Israel, levou cerca de 215 anos entre a promessa do Senhor e a chegada de Jacó no Egito. E ali nós vimos que José ele era governador do Egito, ele tinha ali seus 38 anos na época, ele foi morrer ali com seus 120. Então José ainda permaneceu governador no Egito durante um bom período de tempo. Então, entre a morte de José e até se levantar um outro rei que não conhecia a história de José, eu imagino que tenha se passado aí no máximo em torno de uns 100, 110 anos. Então, o cativeiro hebreu no Egito, como nós entendemos, não levou 400 anos, levou 100 e poucos anos aí no máximo, porque se entre a promessa do Senhor a Abraão, quando ele tinha 75 anos, e a saída do povo do Egito 430, e levou 215 anos entre a promessa e a chegada no Egito, eles só ficaram no Egito 215 anos, e como José ainda viveu muito tempo, eles sofreram ali no máximo 100, 100 e poucos anos de escravidão. Mas após esse período, conhecemos a história que Deus levantou ali Moisés, e Moisés libertou o povo ali da escravidão, os guiou pelo caminho do deserto, atravessou o Mar Vermelho, e eles agora haveriam de peregrinar em direção à Terra Prometida. E Moisés, ele elege ali, dentre as 12 tribos de Israel, um homem de cada tribo que fosse espiar a terra de Canaã para trazer o relatório da terra. Então esses espias, eles foram a mando de Moisés para Canaã e ali espiaram a terra durante 40 dias. E durante esses 40 dias, o povo ficou ali no deserto, acampado ali nas terras de Cádiz Barneia, ali no pé de subir para a região de Moabe e começar a conquistar a terra prometida. E ali durante esses 40 dias, o povo ficou esperando esse relatório. Ao cabo dos 40 dias, quando os espias voltaram, eles trouxeram um relatório, sendo que havia uma divisão de opinião entre esses 12 espias. 2 deles creram no Senhor e incentivaram o povo a subir para conquistar a terra. Mas 10 deles trouxeram um relatório negativista, no sentido de que a terra era tudo aquilo que o Senhor lhes havia prometido, mas, no entanto, de que eles não tinham condições de possuir essa terra. Mesmo tendo a palavra do Senhor, mesmo tendo o Senhor provado o seu poder, o povo ele ainda não acreditava, eles não conheciam esse Deus com os quais eles estavam se relacionando nesse momento. Então eles preferiram murmurar, queriam ali matar a Moisés, a Arão, e eleger um novo líder que os guiasse novamente para o Egito, porque eles preferiam voltar a serem escravos do que passar por algum momento de luta, de peleja, de provação, em troca da liberdade que o Senhor lhes havia lhe proporcionado. Nós vimos ali então que nesse momento Deus se ira, falou com Moisés que haveria de matar o povo, e naquele momento Moisés intercede pelo povo, e Deus então ele fala, segundo a palavra de Moisés, ele diz que, olha, porque intercedestes a mim, eu não vou matar esse povo, mas mude a marcha agora para o deserto, porque esse povo, ele disse que eles haveriam de morrer no deserto e ali seriam sepultados. Então, segundo falaram aos meus ouvidos, assim vos faria a vós outros. Eu acho interessante esse texto ali de Números, porque mostra uma coisa muito, muito séria que nós devemos levar em consideração.
O Senhor falou o seguinte quando eles murmuravam: segundo falaram os meus ouvidos, assim eu vos farei. Eles não estão dizendo que vão morrer no deserto? Então isso vai acontecer. Segundo o número dos homens contado de 20 anos para cima, que eram cerca de 603.550, excluindo ali levitas, excluindo ali as crianças e as mulheres, o Senhor falou o seguinte: segundo esse número de homens, todos eles haverão de perecer no deserto, e a outra geração que haverá de se levantar, eles entrarão na terra que eu vos prometi. Mas, no entanto, por causa da murmuração do povo, eles, em vez de adentrar logo a terra prometida que o Senhor lhes dera em herança, em promessa a Abraão, eles ficaram andando em círculo durante 40 anos. Durante uma quarentena de anos, eles ficaram andando em círculo no deserto, ora ali na região de Cádiz e Barneia, ora ali na região do Monte Sinai, no sopé do monte, e eles ficaram ali esperando aqueles homens morrerem para que o tempo da promessa do Senhor viesse a se cumprir na sua vida. E foi no deserto onde o Senhor mais se revelou. Foi nesse período em que o povo estava vivendo essa quarentena da reprovação de Deus em relação à murmuração deles, que o Senhor mais se revelou a eles. Foi ali que o Senhor deu-lhes a lei, os mandamentos, leis essa que haveriam de reger a comunidade de Israel de uma maneira que eles viessem entender como adorar a Deus, lei de relacionamentos interpessoais, leis que diz respeito à propriedade privada, ao direito do próximo, leis que eles ensinariam a ser bons cidadãos, bons vizinhos, bons filhos, bons pais, bons amigos, a lei que o Senhor lhes dera que haveriam de reger toda a comunidade. Mas, no entanto, o Senhor, mediante essas leis, o Senhor falou: olha, se obedecerdes os meus mandamentos, havereis de viver as promessas que eu vos haveria de conceder. Mas, no entanto, se abandonardes os meus mandamentos e voltardes aos ídolos, indo após outros deuses, deixares de ter o temor da minha palavra, vocês haverão de sofrer também todas as consequências escritas nessa lei. Graças a Deus que Deus, em Cristo Jesus, nos libertou da maldição da lei mediante o envio do seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Mas, no entanto, no contexto da época, eles haveriam de entender que Deus estava tratando com eles naquele momento, naquele deserto, naquela quarentena de anos que eles haveriam de sofrer no deserto, esperando a aprovação de Deus para que eles viessem novamente seguir a marcha em direção à terra prometida. Então o Senhor os guiou no deserto, e é isso que eu gostaria de falar aqui um pouco com vocês. O caminho do Senhor no deserto. O caminho do Senhor no deserto, como a Aline leu aqui, é um caminho que nos mostra que nós devemos recordar do Senhor, que um dos grandes erros de Israel foi esquecer muito rápido de tudo aquilo que o Senhor lhes havia feito. Eles toda hora caíam no pecado da murmuração porque eles questionavam o poder de Deus, questionavam o amor de Deus, questionavam aquilo que Deus poderia fazê-los. Quando eles tiveram fome, eles disseram: poderia o Senhor nos prover, preparar para nós uma mesa no meio do deserto? Mas aquela palavra foi uma palavra, digamos assim, de desafio, de afronta a Deus. Será que Deus pode me suprir as minhas necessidades? O Senhor se irou contra eles por causa disso, porque o Senhor enviou uma nuvem de cordonizes para os alimentar, mas, no entanto, a Bíblia diz que enquanto havia ainda carne ainda entre os seus dentes, o Senhor se irou contra eles para os destruir, porque eles não lembravam de tudo aquilo que o Senhor os havia feito, da maneira como os libertara do Egito, as 10 pragas que enviaram sobre a casa de Faraó e do povo egito, e como o Senhor os privou naquele momento de estar sofrendo juntamente com aquelas pessoas ímpias. Mas, no entanto, eles não lembravam disso. Eles facilmente se esqueciam, e a consequência disso é que eles viviam incorrendo em muitas vezes erros.
Então, o caminho do Senhor é um caminho que nos traz recordação, porque o Senhor fala no versículo 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. Então, quando guiados por Deus no deserto, devemos trazer à nossa memória, os livramentos de Deus. Devemos trazer à memória as bênçãos que o Senhor nos concedeu. Devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança de viver. Como Jeremias ele escreveu no seu livro de Lamentações, quando a cidade de Jerusalém havia de ser destruída, ele falou que quando ele se recordava de todo aquele sofrimento, ele se abatia dentro dele e caía em grande pranto. Por isso ele disse o seguinte, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança? O que nos dá esperança é que, a despeito desse momento que nós estamos vivendo, desse isolamento social, essa quarentena por parte de alguns, nós temos que sempre lembrar que, por pior que seja o lugar que nós viemos passar, Deus passa conosco. E isso é uma certeza. Então, nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Se você for assistir algumas mídias, você só vai entender que parece que você está vivendo um apocalipse cinematográfico, onde você só vê caixões sendo comprados, covas sendo abertas, pessoas morrendo, onde não se ouve palavras de esperança, não se ouve que a curva do Covid ela está começando a diminuir, não se ouve falar que Israel já encontrou uma vacina, não se ouve falar que existe alguns procedimentos que estão sendo adotados pelo Ministério da Saúde que podem já estar reduzindo os casos de fatalidade por conta da contaminação do Covid. Então, quando nós só prestamos atenção naquilo que nos traz tristeza, naquilo que nos traz desconforto, naquilo que nos traz medo, naquilo que nos traz desespero, nós podemos viver uma vida muito, muito, muito desanimada. E se nós perdermos o ânimo de viver, a gente perde também a esperança, perde a nossa capacidade de nos reinventarmos, de sairmos da situação em que nos encontramos e buscarmos algo melhor. Então, o caminho do Senhor no deserto é um caminho que nós devemos recordar que o Deus que livrou Israel no passado é o Deus que está conosco e pode nos livrar hoje também. É o Deus que que privou o povo de sofrer as pragas que os egípcios estavam sofrendo. E é o Deus que pode imunizar também os nossos corpos para que nós não venhamos a morrer por ocasião da contaminação desse vírus. Então, se você tem andado preocupado com tudo aquilo que está acontecendo, lembre-se, Deus está conosco. Deus está conosco. O caminho do Senhor do deserto também é um caminho também de humilhação. É uma coisa que nós vemos aí no versículo de número 2, onde Moisés diz, olha, esses 40 anos que o Senhor os guiou no deserto, para te humilhar. Humilhar não no sentido de causar vergonha em nós e nos expor a uma situação de vergonha e desconforto. Não, o caminho do Senhor do deserto é um caminho de humilhação para abater da nossa soberba, abater das nossas presunções pessoais, abater das nossas precipitações, mostrar que os nossos planos, eles, fora de Deus, eles não têm como se cumprirem. Porque nós fizemos muitos planos para 2020, 2021, 2022 e sucessivamente. Mas, no entanto, o que vai acontecer dos nossos planos se Deus não agir? Então, o caminho do Senhor no deserto, às vezes, nos mostra que nós somos pequenos. Às vezes, nós organizamos a nossa vida de modo como se nós não precisássemos de Deus. E de maneira que Deus ele fica de lado dos nossos planos e nós podemos agir sozinhos sem que a interferência divina possa nos beneficiar em relação a nada. Mas, no entanto, Deus ele mostra que os planos do homem tendem a falhar se não houver a sua aprovação.
Os planos do homem tendem a falhar se não houver a sua aprovação. A Bíblia diz que é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos mostra, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos conduz. E sem a direção, sem a orientação, sem a condução do Senhor, o que seria de nossas vidas? O que seria de cada um de nós? Agora, o que eu acho interessante é que quando ele fala o seguinte, para te humilhar, para te tentar, essa palavra tentação aqui, ela pode ser entendida de maneira errada. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Quem tenta é o diabo. Quem tenta é a nossa própria carnalidade. A Bíblia diz que cada um é tentado segundo as suas próprias concupiscências. Mas, no entanto, a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e, por isso, a ninguém ele tenta. Existe uma diferença. Esse tentar aqui é aquela mesma palavra que traduzida do grego acerca da aprovação de Jesus Cristo no deserto. E foi Jesus Cristo conduzido para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Deus, mediante o seu Espírito Santo, conduziu Jesus Cristo ao deserto para ele passar um momento de provação, de privação. Mas, no entanto, lá em meio à provação, em meio à privação de alimentos, como foi o caso de Jesus, o diabo ele haveria de se aproveitar da sua fragilidade naquele momento física para o tentar. E foi exatamente o que aconteceu. A diferença entre provação e tentação na vida do cristão é que na provação Deus tira, na tentação o diabo dá. Então existe uma diferença muito grande. Tanto é que quando Jesus estava sendo provado ali em jejum e oração durante aqueles 40 dias, o diabo, quando se apresentou a ele, não o provou, mas o testou, o tentou, oferecendo algo para sair daquela sua condição. Ele disse, olha, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E Jesus Cristo pegou e rebateu ao diabo, citando justamente Deuteronômio capítulo de número 8, versículo de número 3, onde ele diz assim que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando a Bíblia está dizendo que o Senhor os conduziu no deserto para os tentar, não é que o Senhor estava tentando o seu povo para os ver cair, mas que naquele momento o Senhor permitiu que a tentação viesse sobre eles em meio à provação no deserto, para que os seus corações fossem provados, para ver se eles guardariam ou não. Tanto é que eles fraquejaram, que eles caíram, que eles erraram, e por isso foram reprovados pelo Senhor, e por isso aquela geração de 20 anos para cima que saiu do Egito não entrou na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Mas todos aqueles homens haveriam de ter morrido no deserto, morreram no deserto, por não obedecerem ao Senhor. Mas o caminho do Senhor no deserto também é um caminho que nos ensina a dependência divina. E isso é uma coisa muito interessante. É o caminho que nos ensina a dependência, porque nesse dias que estamos vivendo, como aqueles dias, nós somos obrigados a depender de Deus. As nossas fontes de rendas, elas, em muitas situações, elas foram bloqueadas, neutralizadas. Existem pessoas que tinham seus trabalhos, os comerciantes informais, que tinham ali o seu sustento advindo da venda, eles estão hoje passando por uma situação muito delicada. Por quê? Porque eles não têm mais o seu sustento, não têm mais o seu ganha-pão, não tem mais as suas fontes de renda. E muitos começaram a perder recursos. Eu tenho colegas que perderam assim milhões na Bolsa de Valores, que viram o seu patrimônio de investimento para o futuro serem completamente destruídos, assim, em questões de semanas. O meu colega perdeu 40 mil, um outro perdeu cerca de 6 milhões, e outros que perderam muito dinheiro nesse período, onde eles estão vendo que, nesse momento, a única coisa que lhes sobra e o que realmente importa é Deus. E uma coisa que eu acho interessante é que quando um homem chega a um momento
em que tudo que ele tem na vida é Deus, Deus passa a ser, na vida desse homem, tudo aquilo que ele precisa. E isso é importante nós refletirmos. Quando tudo que nós temos é Deus, ele se torna tudo aquilo que nós precisamos. Porque o caminho do Senhor no deserto é um caminho que nos ensina a dependência divina, a depender do Senhor, não da força do nosso braço, a depender do Senhor, não da nossa intelectualidade, a depender do Senhor, não das nossas finanças, a depender do Senhor, não da nossa saúde, a depender do Senhor, a crermos mais em Deus. O caminho do Senhor no deserto nos ensina que a nossa humanidade ela é frágil, nos ensina que o nosso socorro só pode vir de Deus, só está em Deus, e nos ensina a aprendermos a confiarmos mais em Deus, para que nós venhamos ter paz e alegria em nossas vidas e Deus no nosso lado. Mas vamos caminhar. O caminho do Senhor no deserto também é um caminho onde nos ensina que Deus é aquele que provê as nossas necessidades. Deus é aquele que provê as nossas necessidades em todo e qualquer momento. Em todo e qualquer momento, Deus é aquele que tem o poder de prover as nossas necessidades. O versículo de número 15 e 16, aí do capítulo 8, diz assim: que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura em que não havia água, e tirou água para te dar rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer o bem. Deus, embora tenha os provado, Deus, embora tenha naquele momento permitido eles passar por tudo aquilo que passaram, Deus nunca lhes abandonou, Deus nunca permitiu eles terem fome, Deus os sustentou com água da rocha, com maná do céu e com cordonizes que vinham para o arraial dos hebreus ali todos os dias, porque o nosso Senhor é um Deus de providência. Um Deus de providência. O Senhor Jesus vai falar lá no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nosso Deus é um Deus de providência. Eu creio que nesse momento que estamos passando, Deus ele está provendo nas nossas vidas. Muitas vezes enviando irmãos para socorro, através da nossa igreja, que tem feito um trabalho social tão bonito e atendido muitas famílias. Deus está provendo, enviando recursos da onde muito menos esperamos, e às vezes não nos deixando faltar o pouco para que nós venhamos passar por esse deserto. Agora, uma coisa muito importante nós termos consciência: deserto não é o lugar para morarmos, deserto não é o lugar para vivermos, deserto é o lugar para passarmos. E quando passamos com Deus, nós saímos lá vitoriosos. Agora, uma coisa muito interessante: deserto também é uma escola. Deserto é uma escola onde nós aprendemos a amar mais a Deus, a temer mais a Deus, a depender mais de Deus e a viver mais para Deus. Que nós possamos tirarmos boas lições para a nossa vida espiritual, para a nossa vida social, para a nossa vida pessoal de uma maneira geral, para que nós venhamos passar esses momentos e sairmos desta crise, sairmos desse período melhores do que entramos. Eu creio que Deus tem coisas grandes e maravilhosas para fazer nas nossas vidas através de tudo isso que temos vivido. Amém? Amém? Quer comentar alguma coisa? Não. É isso aí. Vamos sair de tudo isso com muito aprendizado, né? E a nossa fé sustentada em Deus. Sabemos que a partir de tudo isso que nós estamos vivendo, isso nos ajudou a chegar mais a Deus, a
refletir sobre muitas atitudes e muitas coisas que fazíamos. Então, com certeza, estamos aprendendo, né? Muita coisa com o nosso Senhor nesses momentos, né? E que a gente possa buscar mais e mais a direção do Senhor para a nossa vida e para sermos crentes melhores e confiarmos mais naquele que entregou a vida por nós. Amém. Vamos orar então? Amém. Vamos orar. Deus, Pai, eu agradeço a Ti, Senhor Deus, por esse momento de reflexão e peço que a Tua bênção seja sobre a vida, Senhor Deus, cada um dos meus irmãos que vão, Senhor Deus, juntamente conosco, ouvir esta mensagem. Abençoe, Senhor Deus, aos nossos irmãos que estão passando necessidade nesta hora. Aqueles que estão passando por momentos difíceis de privação financeira, de privação, Senhor Deus, de recursos básicos para o sustento. Que Tu esteja, Senhor Deus, em um nome de Jesus, enviando recursos financeiros, recursos alimentares, aqueles que estão doentes, Senhor Deus, debilitados, que Tu possa estar restaurando sua saúde, imunizando, Senhor Deus, as nossas resistências para que nós possamos passar por este período, entendendo que o Senhor é aquele que nos sustenta em todo e qualquer momento. Deus, Pai querido e santo, cremos em Ti e pedimos a Sua bênção, Senhor Deus, nesta hora, e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estamos ansiosos para estarmos juntos e abraçarmos num grande culto de louvor e adoração a Deus ali em nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Tchau.